Pessoal, boa noite, a paz do Senhor, uma noite abençoada para vocês de sexta-feira. Que Deus venha falar conosco, pela graça dele, pela misericórdia dele, através dessa mensagem. Eu peço que você curta esse vídeo e se inscreva no canal, se ainda não for inscrito por aqui, sobre os 3 projetos que estão acontecendo no canal: o projeto Grupo de Estudo da Palavra, que é o projeto Pão da Vida, sobre textos bíblicos, explicação, desenvolvimento de mensagem, leitura da Bíblia com explicação. Projeto Meu Deserto, sobre restauração, e projeto de aconselhamento individual. Se você quiser mais detalhes e informações, é só mandar uma mensagem para o Zap que vai estar aqui embaixo. Tem muita gente mandando mensagem, só que infelizmente a gente não tem como responder com informações que não sejam informações do projeto. A maior parte das pessoas, tem muita gente mandando mensagem pelo projeto, mas diria que a maioria está mandando mensagem pedindo informações, pedindo orientações, o que fazer em determinadas situações. Eu sempre digo que o que acontece é o seguinte: se eu gravo aqui, eu dou uma explicação sobre algo que eu acredito que seja uma verdade bíblica, eu vou atingir milhares de pessoas. Se eu parar para responder cada pessoa que me manda uma mensagem onde seria para o projeto, ou então num direct, ou numa rede social, eu vou perder um tempo. E se eu for ficar respondendo todo mundo, eu acho que eu vou responder em um dia. Se eu responder 10 pessoas é muito. Vou adoecer, porque ninguém aguenta levar o fardo de outra pessoa, os problemas de outra pessoa. Ninguém, né? Muito menos eu. O que dirá eu? Então aqui eu compartilho, pela graça de Deus, o pouco conhecimento que eu tenho, e tento aqui levar a mensagem e compartilhar a experiência. Então eu peço aos irmãos a gentileza de compreender isso. Eu sei que tem lutas na nossa vida que bate um verdadeiro desespero. Só que no desespero você não consegue nada. No desespero, Deus não vai te ouvir enquanto você estiver desesperado. Não vai. Desespero é sinônimo de incredulidade. Quem está desesperado não crê. Quem está desesperado não espera. Quem está desesperado tem em si a reunião de todas as coisas que são ruins, que impossibilitam o milagre. Desespero é isso. Então, se nem Deus fala no desespero, o que eu vou falar? Não tem nem por que falar, né? Acho que é tempo perdido. Eu peço aos irmãos a compreensão disso. O texto da Bíblia que nós vamos meditar nessa sexta-feira está lá em Salmos 119, no versículo 8:3. Diz assim: pois estou como odre na fumaça, contudo não me esqueço dos teus estatutos. Davi passou por muitas situações difíceis. Poderia ter se desesperado. Ele tinha até motivo para se desesperar. Traição dos filhos, rebelião, gigantes lutando contra ele, um rei perseguindo ele com todo o exército. Motivos de sobra. Mas nos momentos de angústia, ele diz que esteve como odre na fumaça. No momento de prova, onde ele não sabia o que fazer, onde ele estava, se vendo rodeado ali de tudo que era dificuldade. Vamos entender o que é o odre. O odre, como eu já falei algumas vezes aqui no canal, é uma bolsa, como se fosse um recipiente, uma garrafa térmica do mundo antigo. Tem a garrafa térmica, que dali já é um avanço tecnológico, porque ninguém fazia naquela época garrafa térmica, copo Stanley, não tinha. Então qual era o copo Stanley do mundo antigo? Era o odre. Como que o odre ele era feito? Era uma pele de animal, cabrito, bezerro, cabra, qualquer animal desse aí. E eles pegavam, eles deixavam aquela pele secar no sol, e aquela pele ela ganhava uma certa resistência, porém continuava maleável. Ela era uma pele que suportava os líquidos ali nela, carregar um vinho, colocar mel, essas coisas. Porém, havia uma certa maleabilidade nela, até mesmo porque ela era usada às vezes em longas viagens. Então ela preservava a temperatura do que estava dentro, e ela se moldava à superfície que ela estava. Olha que interessante sobre o odre. Porém, quando o odre era colocado na fumaça, era para que ele endurecesse um pouco mais. Às vezes ficava tão maleável que facilmente se rompia, essa bolsa chamada odre, essa bolsa térmica. Então eles colocavam o odre na fumaça para que ele endurecesse, para que ele ganhasse ali uma certa robustez, para que houvesse uma segurança maior ao transportar os líquidos. Então, quando o Senhor ele fala de odre, através do servo Davi faz um comparativo da vida dele, ele fala que se sentia como odre na fumaça. Então,
onde tem fumaça, nós sabemos que literalmente tem fogo. A fumaça, ela às vezes fala das lutas, do ardor das provações, do sofrimento, que sim, é promovido muitas vezes pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele aperfeiçoa a nossa vida através das provações e das lutas. É uma ação do Espírito Santo sobre nós, em nós, para nos aperfeiçoar, para nos dar uma estrutura espiritual que não tínhamos antes. Eu estou falando aqui agora, comecei falando do desespero. O desespero é... Você não vê Deus, você não vê soluções. E eu não estou falando você ver com o olhar humano. Porque com o olhar humano tu não vai ver Deus mesmo. Tu não vai ver solução, tu não vai ver possibilidade. Estou falando com o olhar da fé. Quando Agar chega no deserto, tamanho era o desespero dela por ver que o seu filho Ismael estava morrendo, e ela se distanciou do garoto, um tiro de arco, né, alguns metros, quase uns 50 metros mais ou menos, para não ver o garoto morrer. E ela, desesperada, o Senhor ouviu o choro da criança e fez ela enxergar um poço de água. Estava ali diante dela, ela não enxergava a solução, porque naquele momento o desespero dela tomou conta e cegou ela. Ela não tinha, não estou falando de olhar humano, estou de novo, olhar da fé. Ela não conseguia enxergar a possibilidade de mudança daquele cenário desesperador com o olhar da fé, porque ela não tinha fé nenhuma. Desespero é isso, é sinônimo de incredulidade. Davi, quando ele fala, estou como o odre na fumaça, posso estar rodeado de tudo, posso estar cercado. A fumaça, ela tem essa capacidade de tirar a visibilidade. A fumaça tira a visibilidade. E às vezes Davi está dizendo isso. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer na minha vida. Eu não sei como Deus vai fazer. Eu não sei como ele vai mudar. Eu já disse aqui, tem um momento que ele pega o pai e a mãe, deixa com um rei aliado dele e fala assim, fica com meu pai e com a minha mãe até que eu saiba o que o Senhor tem para mim. Eu tenho para mim que naquele momento ele pensou que ia morrer. E para o pai e a mãe não morrer junto, ele deixou lá com aquele homem. Sim, como o odre na fumaça, sendo provado, mas sendo aprovado, sendo aperfeiçoado. E é esse o processo que você está vivendo. Agora, quanto mais desesperado você estiver, você ficar, mais você vai durar nesse processo. A saída desse processo paira por obediência e fé. E o desespero te leva à incredulidade e, consequentemente, à desobediência. No ver Sara, desesperada, já tinha idade avançada, havia uma promessa sobre Abraão. Ela vai e vira para Abraão e fala assim, você já está velhinho, eu também já estou velhinha e ainda sou estéril. Vamos dar um jeitinho? Olha, fica junto com a minha criada, com a minha serva egípcia, Agar. Tá falando de Agar agora. E aí eles criam esse atalho. Sara cria essa possibilidade por conta do desespero, por conta da incredulidade, entra na desobediência e gera consequência. É o que acontece. Então, minha irmã, meu irmão, é uma escolha. Não dá pra gente botar culpa em Deus, né? Falar, Senhor, tira de mim o desespero. Não, você tem que escolher. E em cada decisão, mínimas decisões, são as mínimas decisões. Às vezes nas redes sociais, às vezes informações, às vezes as tuas atitudes. Você tem que ver. Ninguém conhece melhor a sua aprovação, seja ela profissional, saúde, familiar, financeira, do que você. Do que você mesmo. Você é a pessoa que mais conhece o teu deserto, depois de Deus, é você. O teu processo, a tua luta, a tua adversidade, a batalha que você está travando, é você. Então, onde você consegue reconhecer? Deus não vai te revelar o que você consegue fazer uma análise e falar assim, não está certo isso aqui, não está correto, não estou agindo da maneira correta, eu tenho que mudar. Se você não ficar jogando tudo na culpa de Deus, na conta de Deus, não, porque o Senhor não me revela, o Senhor não mostra que está errado em mim, está na tua cara, tá assim, o letreiro está piscando na sua frente, verde fluorescente, neon, está lá piscando. Se você parar para pensar um pouquinho, você vai ver, olha, isso aqui é uma atitude minha de desespero, isso aqui eu também estou desesperado, isso aqui também eu estou desesperado, o que eu posso fazer? Eu tenho que mudar isso, eu tenho que parar com esse desespero. Nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, os céus, os anjos do céu e os demônios do inferno veem o que a gente faz.
Será que o testemunho que temos dado a essas testemunhas é um testemunho de desespero? Acho bonito quando o anjo ele se apresenta para Daniel e fala: Daniel, servo muito amado do Senhor. Olha como Daniel era conhecido no céu. Um servo muito amado de Deus. Todo mundo via o amor que Deus tinha por ele, porque todo mundo via as atitudes de Daniel e a fé que Daniel tinha e a obediência. Não se desesperou. Essa situação, eu fico pensando cá comigo, né? Eu fico pensando, eu vejo às vezes, leio alguns textos assim da Bíblia e falo assim: nossa Deus, fico imaginando, né? Como que a pessoa tem que ter uma tranquilidade, né? Mas é fé. É fé. Tranquilidade é fé. Quando você vê a pessoa calma, tranquila. Paulo indo para Roma, sendo levado para ser julgado, e vem um furacão, né? Um vento que destruiu a embarcação, uma tempestade terrível, um vento chamado Euroaquilão, destruiu a embarcação. E Paulo se colocou de pé. Meus irmãos, calma, nenhuma alma vai se perder. O Senhor falou comigo que ia ser difícil, ia ter coisa ruim no meio da travessia, ia ter tempestade, ia vir um período de dificuldade. Ninguém deu crédito ao que Paulo falou. Ninguém. Porque antes de acontecer, estava tudo tranquilo. Não tinha vento, o mar não estava revolto. De repente veio esse vento chamado Euroaquilão, tudo mudou. E Paulo, um chá de camomila misturado com suco de maracujina, tranquilíssimo. Porque ele estava ali com a sua fé, com a sua confiança, com a sua tranquilidade em Deus. Estava tudo em dia. Não se deixou levar pelas circunstâncias. Não se deixou levar. E às vezes nós entramos no modo desespero e às vezes até começamos muito bem. Que nem Pedro. No meio da tempestade, Pedro deu uma de doido. Foi lá andar com Jesus. Eu sou um medroso, né? Esses dias eu estava vendo um vídeo no TikTok e eu confesso, tá? Eu confesso que eu sou um medroso. Eu admiro quem fala assim: se eu tivesse lá eu ia andar sobre as águas. Eu não, eu morro de medo do mar. Eu morro de medo do mar. E eu estava vendo um vídeo no TikTok, uma baleia, as pessoas assim no pier, vários pierzinhos assim, uma baleia gigante, ela passando assim, a câmera de cima filmando, né? E aí todo mundo postou assim: eu seria aquela mulher, que uma mulher tenta fazer carinho na baleia, até toca na baleia, assim, uma baleia gigante, muito grande, muito grande. Eu seria o que sairia correndo, o outro cara sai correndo assim, um rapaz sai correndo. Aí eu botei assim: eu seria o que nem aparece na imagem. Aí foi o comentário mais curtido, né? Todo mundo botando kkkk, eu também. Toda hora meu TikTok tocava, eu tive que cancelar aquilo, porque eu só uso pra ficar vendo esses vídeos engraçados, coisas da Bíblia, esses vídeos assim inusitados. E aí eu tive até que desabilitar, porque toda hora tocava alguém rindo, comentando, curtindo lá o comentário que eu fiz. Então assim, eu morro de medo. Mas Pedro foi lá, começou a andar sobre as águas, começou muito bem. Só que teve uma hora que ele, olhou para um lado, olhou para o outro, viu as coisas, temeu, ouviu, né, os estrondos da água, viu o vento, viu a água, o vento você não vê, né, mas sentiu o vento forte, e ali viu a tempestade muito forte e começou a afundar. Então, às vezes a gente começa bem, começamos bem, mas deixamos o desespero tomar conta do nosso coração. A ação do Espírito Santo é uma ação de tirar de nós toda a inconstância, toda a nossa fraqueza, porque o odre na fumaça, como eu falei, ele endurece, e aí dificilmente ele rompe, ele fica mais durinho, ele continua com uma certa maleabilidade, porém um pouco mais duro, e aí ele fica assim, digamos, no formato certo, né, com a densidade certa para ser utilizado. Então, o Senhor está te provando, mas tem propósito. Se você confia no Senhor, se você confia no jeito de Deus agir, ainda que você não entenda, só obedeça, descansa. Deus está fazendo uma obra, o Senhor está trabalhando.
O Senhor não perdeu o controle. Deus não pede licença para o adversário. Não, tu deixa eu agir na vida. Não, minha irmã, não, meu irmão. Tá tudo debaixo das mãos dele. Tá tudo sob controle. Tudo. Se você está na posição, se você está como o Ode sendo ali envolvido pela fumaça, né? E a fumaça na Bíblia tem uma série de conotações. A glória de Deus, Kavod, a presença do Senhor no meio do povo. Falei hoje de manhã sobre isso, sobre a glória de Deus que saiu, foi junto. Fumaça tipifica isso também, o agir do Senhor. Você vê a presença de Deus em cada detalhe, né? Isso aí foi o Senhor. Eu sinto que foi o Senhor. A gente sente o cuidado de Deus. Então, deixa Deus agir, deixa Deus operar. Assim como Davi nesses salmos, ele diz: pois estou como odre na fumaça. Contudo, não me esqueço dos teus estatutos. Obedeço. Não me esqueço. Tem gente que esquece, né? Passa pela aprovação, esquece de Deus, esquece de tudo. Tudo que aprendeu, joga pela janela o aprendizado, não põe em prática. Davi diz: olha, estou como odre na fumaça. Está difícil a situação, estou sendo provado, a luta está grande, está intensa, mas eu não vou me desesperar e eu não me esquecerei dos teus estatutos. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa noite de sexta-feira. A paz do Senhor Jesus.